Bom, gente, chegamos a mais uma sexta-feira, dia então do resumão semanal, e a respeito de hoje eu vou tratar especificamente de dois assuntos. Primeiro, uma disparada da inflação brasileira muito preocupante pelo indicador da Fundação Getúlio Vargas, o IGPDI, Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna. Também vou tratar no âmbito internacional dessas fofocas que nós estamos ouvindo em vários jornais e sites nos últimos dias a respeito da eventual retirada do apoio dos países da OTAN à Ucrânia na guerra contra a Rússia. Vou mostrar que isso até pode acontecer, mas é realmente muito pouco provável. E depois, para iniciar o final de semana com o pé direito, teremos nossas crônicas do Fora de Curva, com 3 historinhas muito legais que eu vou contar para vocês, envolvendo casamento com calote na festa, pastor que vai enfrentar os leões e finalmente um sujeito muito guloso que come de tudo. Não é o que vocês estão pensando. É muito mais incrível do que qualquer um esteja imaginando nesse momento. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Começando então o resumão semanal, na segunda-feira sempre fazemos o quadro que vem por aí, olhando os indicadores que vão ser divulgados no decorrer da semana e fazendo uma prévia avaliação de qual o resultado ou qual a tendência que eles estão mostrando. Depois, na segunda-feira ainda, nós tratamos de 3 assuntos. Primeiro, o CAGED do Ministério do Trabalho divulgou alguns dias atrás o resultado do saldo de empregos no Brasil referente ao mês de agosto. O resultado foi positivo, houve um crescimento da empregabilidade, mas em patamares muito inferiores do que ocorreu no ano passado, em torno de 21% a menos. E mostrei naquele vídeo que a situação não é lá muito tranquila no mercado de trabalho, muito antes pelo contrário, chega a ser preocupante. Depois também comentei da articulação entre o Congresso Nacional e o Governo Federal para ampliar o tal do imposto do pecado. O que é esse imposto? É aquele sobre consumo que iria incidir sobre coisas que, segundo os doutores, os médicos, fazem mal para a saúde, como cigarro, bebidas alcoólicas e outras cositas más. E eles estão pretendendo de uma maneira tosca, uma maneira realmente pusilânime, pegar essa alíquota diferenciada e inserir alguns produtos que não têm nada a ver com o objetivo tributário do imposto do pecado. Querem colocar nesse mesmo universo computadores, televisores, bicicletas, motos e outras coisas que realmente ou tem muita utilidade no nosso dia a dia, não faz mal nenhum, ou até acrescentam tanto na saúde como no intelecto das pessoas. Realmente isso é uma coisa incrível, pelo lado negativo desse incrível. E depois disso eu comentei a respeito de uma alta em torno de 2 centavos do preço do diesel, porque o governo federal havia aumentado ainda mais os impostos, se não me engano foi Cofins. Só teve uma coisa, o tiro saiu pela culatra, isso não comentei na segunda porque veio uns dias depois. Existia uma medida provisória do Poder Executivo retomando os impostos sobre diesel que iriam ficar zerados até a virada do ano para financiar ou bancar aquele apoio à indústria automobilística com carros mais baratos. E o que aconteceu? Essa medida provisória caducou, não vale mais. E se ela não vale mais, o imposto sobre diesel, os impostos federais sobre diesel, obrigatoriamente tem que ser 0%, a não ser que o governo faça outra medida provisória, o que está dentro dos horizontes das possibilidades. Mas nesse momento, em vez daquela alta de 2 centavos que o governo estava impondo aos usuários diesel, o preço deve cair em torno de 14 centavos. E isso é uma notícia boa dessa semana, não em função de esforços das autoridades constituídas, mas simplesmente pela caducidade de uma lei. Melhor ainda, né? E o último assunto que eu tratei na segunda-feira foi o IBAMA liberando a exploração de petróleo, a prospecção, na bacia potiguar. E ressaltei, o importante é que o IBAMA libere de uma vez aquela tal da Foz do Rio Amazonas, que fica a mais de 150 quilômetros de onde esse grande rio desemboca no oceano, e esse órgão ambiental, que a meu ver deveria ter toda a sua diretoria trocada, sumariamente, insiste ainda que existe o risco aos ribeirinhos que ficam a 150 quilômetros, na melhor das hipóteses, da perfuração, além de uns coraizinhos meio escassos que andam por lá. Gente, o risco é mínimo. A Petrobras é líder
tem a ponta tecnológica em pesquisa, em prospecção e perfuração de águas profundas, e é muito, muito difícil acontecer um desastre ambiental. Enquanto isso, a Guiana, que fica ali pertinho, vai extraindo petróleo, já computou para si naquela área o equivalente a 75% das reservas atuais de petróleo brasileiro. Vamos deixar esse piquenique para os nossos países vizinhos, lá no norte do continente, ou então vamos realmente se mexer e buscar o que é nosso, porque especialmente a região norte e todos os consumidores de combustíveis aqui no Brasil fazem questão que essa riqueza seja realmente aproveitada pelo nosso país. Na terça-feira eu fiz uma análise, mais um raciocínio, a respeito de uma declaração do Pentágono dizendo que as verbas para a Ucrânia, no sentido de esforço de guerra, estavam perto de se encerrar. Teria 6 ou 7 bilhões de dólares ainda que eles teriam condições de passar em ajuda humanitária, armamentos e munições. Aí eu fiz uma análise saindo do espectro moral, onde eu declaro meu total apoio à Ucrânia. O que a Rússia está fazendo é um absurdo, especialmente no século XXI, está querendo provocar talvez uma terceira guerra mundial a partir da liderança de um maluco chamado Vladimir Putin, mas a minha análise foi diferente naquela terça-feira. Eu falei especificamente no pensamento, nas doutrinas militares, na questão geopolítica, e avaliei que, eventualmente, o Pentágono, que lidera todas as forças armadas norte-americanas, eventualmente eles estariam pensando que é bom ter uma Rússia debilitada no sentido da competição global pelo domínio geopolítico, mas não pode ter, na cabeça deles, a meu ver, uma Rússia completamente entregue às traças, completamente derrotada, porque isso acabaria reforçando o principal inimigo geopolítico dos norte-americanos da OTAN atualmente, que é a China. Também falei do péssimo resultado da produção industrial de transformação em agosto, publicado pelo IBGE, mais uma queda, especialmente de produtos que deveriam ter alto valor agregado e estão perdendo cada vez mais competitividade aqui no Brasil. Não é uma coisa de hoje, não é do governo passado, mas sim uma dinâmica que vem pelo menos do final dos anos 70. Lamentável essa situação, que tem remédio, mas tem que ter vontade pública e privada para fazer com que a indústria brasileira realmente retome um caminho saudável de desenvolvimento. E na quarta-feira, nosso principal destaque foi a respeito das prováveis consequências da articulação do nosso presidente Luiz Inácio da Silva, junto com a ministra do Planejamento Simone Tebet, de repassar R$ 1 bilhão para a Argentina no sentido de apoiar politicamente o candidato peronista de lá da situação, Sérgio Massa, que deve perder as eleições para o libertário Javier Pérez. Aquilo sim foi uma interferência num processo eleitoral de outro país, vizinho nosso, com grande potencial econômico, grande potencial de relações internacionais, e isso pode causar diversos problemas a partir de que o provável futuro presidente Javier assuma o poder lá e faça acordos com países que o Brasil está virando as costas, ou mercados que o nosso país está virando as costas, como Estados Unidos, União Europeia, não tanto pela questão comercial, mas sim do ponto diplomático. Isso pode significar que vários investimentos que em tese estariam vindo para o Brasil vão para a Argentina, que vai se tornar um mercado mais confiável que o nosso. Também uma coisa lamentável para nosso país e muito boa para os argentinos. Comentei também a respeito da reação do Senado Federal frente ao ataque do Supremo Tribunal Federal, trazendo para si atribuições que deveriam ser exclusivamente do Poder Legislativo. O Senado, nesse sentido, está elaborando leis que limitam o poder do Supremo, além de criar redações próprias para questões constitucionais que deixam muito claro e invalidam decisões do STF, especialmente em relação a pontos bastante polêmicos da vida brasileira, como, por exemplo, o retorno da contribuição sindical obrigatória. E ontem, no Fora de Curva, me dediquei a analisar duas figuras importantíssimas no governo federal atual, ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e ministro do Planejamento, Simone Tebet. Luiz Marinho está em pé de guerra contra os aplicativos. Ele quer sim regulamentar, quer que os motoristas profissionais liberais se tornem funcionários dos aplicativos, e isso aí não vai acontecer. Provavelmente o Uber 99,
eventualmente até o iFood, saiam do país porque a operação deles assim vai ficar inviável. E Luiz Marinho quer oferecer a esses que eles chamam de trabalhadores e eles próprios se chamam de profissionais liberais, quer oferecer os Correios, uma plataforma nos Correios, para substituir esses outros apps que buscam, segundo ele, o pecado do lucro. Bom, aí eu desmontei a questão do Luiz Marinho, coloquei ele como um pensador marxista e mostrei a quem assistiu Fora de Curva que os pressupostos marxistas, eles em várias frentes estão ultrapassados, assim como o ministro Luiz Marinho, pelo menos nessa ideia. Não condenei a esquerda em si. A esquerda, como eu sempre digo, é bom que ela exista, ela tem que existir e é muito salutar para o debate político em qualquer país, assim como a direita. Mas deixei muito claro que a linha que o ministro Luiz Marinho está adotando para conduzir o Ministério do Trabalho aqui no Brasil, ela está muito atrasada. Ela vem de conceitos do século XIX, século XX, que hoje, em pleno terceiro milênio, não tem mais cabimento. E quanto à ministra Simone Tebet, ela fez uma declaração bastante polêmica, a meu ver, dizendo que, em relação ao plano orçamentário dos próximos 3 ou 4 anos, que é o plano plurianual, vai ser muito difícil reduzir a despesa pública, sendo mais fácil aumentar a arrecadação. Alertei a cada um dos espectadores de ontem que isso significa mais uma evidência, já existem milhares de evidências nesse sentido, é apenas mais uma, mas de uma pessoa muito influente na vida pública brasileira hoje. Então, mais uma evidência de que a partir do ano que vem vai ter uma grande ofensiva, ainda maior que desse ano, em termos de elevação de carga tributária, e isso é muito ruim, não só para cada um que me assiste, como para praticamente todo o país. E hoje, na sexta-feira, eu vou tratar de 2 assuntos. O primeiro, já que eu falei da doutrina militar do Pentágono, da OTAN, a respeito de não deixar uma Rússia completamente depauperada, sem força militar, para fazer frente ao eventual expansionismo da China naquela região da Ásia, também tem outro aspecto que nós vamos tratar agora, sim, de questão moral, de questão ética, mas também geopolítica. Tem circulado muito na imprensa brasileira, e acredito que global também, várias declarações de líderes de países ou interpretações de declarações de líderes de países de que o esforço de ajuda militar e financeira para a Ucrânia ele está enfraquecendo ou vai enfraquecer porque parece que as munições estão acabando, o dinheiro também está escasseando nesses países que fornecem ajuda, e se não houver esse apoio, é evidente que as forças russas acabam papando a Ucrânia. Não vai haver condições de defesa. E aí eu pergunto para vocês, será que isso aí realmente pode acontecer? Bom, tudo pode acontecer nesse planetinha, mas será que são grandes as chances de uma situação dessas ocorrer? Eu vou dizer que não, por um motivo muito simples. Estou mostrando para vocês, através do Google Maps, o mapa daquela região do mundo, pegando a Rússia Europeia, a Ucrânia, Bielorrússia, Polônia, Eslováquia, Hungria, Romênia. O que aconteceu, lembrando um pouquinho de história? Todas essas regiões pertenciam ou faziam parte da esfera de influência da ex-União Soviética. E dentro das ambições do atual presidente russo, Vladimir Putin, a ideia é reconstruir o Império Russo nos moldes territoriais da falecida União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O que acontece, gente? Se a Ucrânia fraquejar, não vai ser uma invasão mera e simples apenas daquela região onde está acontecendo as frentes de batalha. Os russos vão dominar todo o país, vão encampar praticamente todo o país ao seu território ou transformar a Ucrânia num estado fantoche. O que acontece? Aí vamos dar uma olhada no mapa. Se a Rússia papa a Ucrânia, ela tem acesso direto a grandes desafetos desse maior país do mundo que até poucos anos atrás faziam parte da esfera de influência soviética. Estou falando especialmente de Polônia e Romênia. Será que esses 2 países que são muito ativos no âmbito da OTAN e também na União Europeia vão aceitar ter uma Rússia novamente como fronteira, sempre na iminência de uma invasão mais cedo ou mais tarde?
Acho que não, e isso vai pesar muito. Então, a partir principalmente da visão desses dois países, mas também incluindo a Estônia, a Letônia, a Lituânia, a própria Eslováquia e a Hungria, que tem um posicionamento dúbio a esse respeito da guerra, a partir disso a OTAN provavelmente não vai aceitar essa vitória. Isso encorajaria os russos a ampliar mais seu território, o que seria aí sim um conflito bélico muito sério. Então, para evitar o pior, o financiamento, o suporte ao esforço de guerra ucraniano, a meu ver, vai ser mantido. E agora, outro assunto da sexta-feira diz respeito à inflação brasileira fechada de setembro. Como nós havíamos previsto aqui no Fora de Curva, os preços no Brasil sim estão acelerando. E a prova disso, agora a primeira prova disso, foi o Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna, calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Esse índice considera 3 níveis de medida. Preços por atacado, que é 60% do indicador, preços ao consumidor 30% e construção civil os restantes 10%. E aí o que aconteceu? O IGPDI todo fechou numa alta preocupante de 0,45%. Como se formou essa alta? O índice de preço por atacado aumentou 0,51%, os preços ao consumidor 0,27% e o índice nacional do custo da construção 0,34%. Todos os indicadores acima do desejável. A explicação que a Fundação Getúlio Vargas fornece sobre isso é que houve muita pressão da alta do preço dos combustíveis determinado pela Petrobras. Mas não é só isso, gente. Mesmo que fosse, a alta do preço dos combustíveis acaba se diluindo ou acaba se propagando para todos os setores da economia. Então, sim, a inflação brasileira está em alta a partir de setembro. Isso aí tende a se agravar em outubro, novembro, dezembro, fazendo com que os preços no total de 2023 provavelmente fiquem acima de 5%. Essa é uma realidade que eu não gostaria de estar falando aqui, mas no momento em que nós temos um Estado muito gastador e isso é inflacionário, como eu comentei várias vezes, não tem futuro muito diferente. O que está segurando um pouquinho a inflação, especialmente ao consumidor nesse momento, é a queda dos preços dos alimentos, mas isso tem tempo, tem um prazo para terminar. Então, gente, eram esses os assuntos econômicos, políticos, científicos, acho que não teve nada de científico, então são econômicos e políticos dessa semana, de hoje. Vamos agora para o final do nosso vídeo tratar das crônicas do Fora de Curva. Bom, vamos começar a tratar de um assunto que eu não costumo abordar aqui no Fora de Curva: religião. Respeito praticamente todas elas, acho a religiosidade importante como um caminho para o aumento do grau de consciência das pessoas, tanto, vamos dizer assim, metafísicas como ética, mas temos que reconhecer, tem muito aproveitador que usa a religião como se fosse um mercado, ou até viram showmans ou mercadores de ilusões. E aí o que aconteceu? Um pastor nigeriano afirmou que tinha proteção divina, e para provar isso ele vestiu seu terno azul claro ou azul cintilante, eu vou mostrar uma foto para vocês, entrou numa jaula de leões e os leões, nada de papar o tal do pastor, simplesmente aceitaram um cafunézinho desse moço. Poxa, olha o poder do cara. Mas aí, por A mais B, foram pesquisar este vivente que continua vivo e descobriram uma coisa muito singela. Ele, nas horas vagas, quando não era pastor, ele era treinador desses próprios leões. Então foi maracutaia, foi picaretagem religiosa. E eu alerto muitas pessoas que acreditam nas aparências a não fazerem isso. Busquem sim elevação de consciência e não demonstração de poder, que normalmente são simplesmente engodos. Mas aí, gente, vamos sair dessa parte mais metafísica da vida e vamos para a realidade material do Mangiare na Itália e também com um pouquinho de romance, porque Fora de Curva, especialmente nas crônicas, também é romance, é amor, são agradabilidades, com um pouquinho talvez de picaretagem. O que aconteceu? Um casal que era um italiano e uma polonesa finalmente resolveram assumir sua relação, que parece que já durava muito tempo, e promoveram uma festinha num restaurante na província de Frosinone, na Itália, como eu falei, convidando nada mais, nada menos do que alguma coisa em torno de 70 pessoas, então pode ser um pouco mais, um pouco menos.
E aí, essas pessoas foram no restaurante para celebrar a união oficial dos pombinhos. Festa maravilhosa, comida excelente. Chegou a hora de pagar a conta. Segundo o dono do restaurante, a fatura foi de 8 mil euros, mais ou menos 43 mil reais. E aí esse casalzinho, para enganar o dono do restaurante, fez um depósito na conta do próprio estabelecimento. O cara não chegou, só viu que chegou o dinheiro, mas simplesmente transferiram migalhas, alguns centavos ou no máximo alguns euros e deram no PS, mandaram direto para a Alemanha e pior ainda, levando os sogros e as sogras. Que confusão! E agora está uma bruta briga na justiça. Pelo que falam, eles devem estar de muda para a Polônia nos próximos dias e a diplomacia dentro da União Europeia está se virando para fazer que esses casadores, esses pombinhos malandros e provavelmente seus sogros paguem a conta do coitado do dono do restaurante. Que prejuízo! Então, se você trabalha no comércio, especialmente em restaurantes, lancherias e lanchonetes, preste atenção. No momento que receber um Pix ou uma transferência, primeira coisa, vê se o valor está correto. Senão essa situação que aconteceu lá na Itália pode pegar moda aqui no Brasil, e aí você já sabe o brutal prejuízo que pode estar se arriscando. Então agora vamos para a última crônica do Fora de Curva de hoje, e é este momento no qual eu solicito aos meus brilhantes, fantásticos, bonitas e bonitões espectadores que deixem seu like, compartilhem esse vídeo com essa rede de contatos, e aos novos que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, eu peço ou convido a cada um de vocês a se inscrever no canal, que provavelmente vai cair muito no seu gosto. Mas vamos para o assunto. Certamente cada um dos que me assistem agora conhece alguém que poderia ser tranquilamente classificado como comilão. Come de tudo, não mede quantidade, cria um barrigão, cria uma barriga, mas é uma pessoa que gosta muito de ingerir alimentos das mais diversas fontes e espécies. Mas tem um cara que é muito especial nessa arte. Olha só que história, gente. Ocorreu no estado de Punjab, na Índia. Um sujeito chegou no hospital de Moga, claro, fica em Punjab, se queixando de muita, mas muita dor de estômago. E os médicos foram atender ele e descobriram que o paciente, dentro do seu estômago, tinha um monte de utensílios que a gente não pode chamar muito de comida. Para alguns até pode, mas eu acho que para a maioria de nós não. O que eram esses utensílios? Eram botões, fone de ouvido, medalhões, correntes, porcas, parafusos e muitas outras coisas que estavam lá na pança do sujeito. Eu vou mostrar não a pança dele, vou mostrar o que tiraram dele para vocês verem que incrível. Gente, pode-se dizer que a Índia é um país, em termos de renda per capita, pobre, mas Punjab é um dos mais ricos daquela nação e certamente o sujeito tem uma doença que eu não vou poder dizer o nome porque criancinhas não podem me assistir. O nome da doença é uma síndrome que é o mesmo nome do apelido do órgão reprodutor masculino. Vamos pesquisar sobre isso que eu não vou falar aqui no Fora de Curva. Mas, gente, olha a quantidade de comida, de trecos que esse sujeito resolveu ingerir nos últimos 2 anos. Então, para finalizar o vídeo de hoje, eu vou dizer o seguinte, olha, estamos no final de semana, temos que aproveitar ele muito bem, então vamos nos deliciar com algumas iguarias, mas não sejam tão desortodoxos assim. Comam, ingiram, bebam coisas que esteja dentro do plantel do cardápio normal de qualquer ser humano. E assim, gente, eu encerro o Fora de Curva de hoje, deixando para vocês meus votos de um excelente final de semana, um forte abraço a cada um, aproveitem muito bem o sábado e o domingo para recarregar as baterias. Até breve, tchau, gente.